só um precisa. Depois eu me viro aí dando as notas. Bom, vamos lá. Na aula de hoje, acho que é a 13ª aula de economia brasileira, né? Tem até um erro na chamada aí, de português, mas o que eu queria conversar com vocês um pouco é iniciar, vamos dizer assim, um tema novo, talvez. Não um tema novo, a gente já conversou um pouquinho nas últimas aulas sobre ele, que é a questão da inflação na década de 80, e vou pegar um pedaço da década de 90. Na verdade, a aula de hoje é a aula inaugural, vamos dizer assim, de uma série de aulas sobre planos de estabilização que existiram entre 86 e 94. Né? Você pegar o primeiro, em 86, o plano cruzado, e em 94, o último desses planos de estabilização, o plano real. No meio deles tem um monte, né? Tem um monte de coisa. Eu brinco que ano sim, ano também tem um plano de estabilização. 84 tem um, 85 tem outro, 86 acho que não tem. 84 não, desculpa. 86 tem um plano, 87 tem um plano, 88 não tem, 89 tem, 90 tem, acho que 91 tem, 92 acho que não tem, 3 também não, mas de 94 tem outro. Então tem aí uns 8, 10 anos e uns 6, 7 planos. Fora os dois, né? Tem o Cruzado 2, o Cruzadinho, o plano café com leite, ou sei lá, arroz com feijão. Tem o famoso plano nada, do Marcílio Marques Moreira, certo? Quer dizer, agora vocês têm que entender que plano nada, quando o cara me vem e me fala que não vai fazer nada, quer dizer, é uma bênção, certo? As pessoas olham e falam, nossa, finalmente uma pessoa inteligente. Não vai fazer nada, certo? A gente estava tão, vamos dizer assim, não aguentava mais planos um atrás do outro, mudanças, regras. E o Marcílio veio depois do plano Collor 1 e do Collor 2, onde as mudanças foram bem duras, certo? Bem agressivas, no sentido, inclusive, jurídico da palavra. Então, a palavra plano nada é tudo, vamos dizer assim. Mas a aula de hoje não é exatamente sobre os planos, né? É sobre a interpretação da inflação que a gente teve, que está por trás de pelo menos parte desses planos. Né? Ou seja, a ideia da aula hoje é sobre os debates em torno da questão inflacionária ali nos anos 80. Né? Só para o pessoal que está chegando agora, certo? Quer dizer, constar, então, a gente, nessa aula, a gente, de certa maneira, termina, vamos dizer assim, o módulo anterior, tá certo? Que era os governos militares, principalmente o período da primeira metade da década de 80, com o governo Figueiredo, né, e a crise da dívida. Na aula passada, tá certo? A aula, se não me engano, a aula 11 ou 12, enfim. Essa aqui é a aula 13, não 12, como está na lapela aí, certo? Na tela. Então, na aula anterior, enfim, a gente olhou um pouco os aspectos internos da crise externa, né? Principalmente a questão das contas públicas, né? Do crescimento das dívidas do governo, né? Tanto a dívida do governo externa como a dívida do governo interna no Brasil, e algumas questões em termos de contas públicas, mostrando que o governo Figueiredo passa a ter, né, já vinha começando a ter problema no governo Geisel, mas o governo Figueiredo é um governo onde as contas públicas começam a ficar bem complicadas depois de, vamos dizer assim, 20 anos das reformas dos anos 60 que recondicionaram as contas públicas e permitiram um grande alívio nas contas entre 64 e até, assim, meados dos anos 70. Mas a partir do governo Geisel e durante o governo Figueiredo, essas contas ficam apertadas, a gente passa a ter, então, dificuldade nas contas públicas. Tem, inclusive, dificuldade de mensuração. Eu não cheguei muito a conversar sobre isso na aula passada, né, mas algumas dificuldades de mensuração. Eu acho que eu cheguei a citar isso na aula anterior,
quando o FMI veio ao Brasil, fez os acordos, uma das grandes dificuldades dos acordos era acordar as metas, enfim, sobre déficit público. Era não só difícil atingir as metas sobre déficit público por parte do governo brasileiro, como acordar a própria meta, né, dadas as dificuldades que a gente tinha de contabilização de gastos, de receita. É a partir dali que as contas públicas, no fundo, melhoraram bastante no sentido contábil da palavra mesmo. Sabe? É ali que se cria as NFSPs, Necessidade de Financiamento do Setor Público, que hoje é uma das bases da contabilidade, né, que a gente mede, né, e a gente foi melhorando pouco a pouco as contas públicas no sentido direto, né, para ver déficit, superávit, que a gente chama de acima da linha. Né. Então, isso que a gente um pouco olhou na aula passada, essas contas, e na aula de hoje, né, uma coisa que ficou, né, da primeira metade da década de 80 é uma coisa que a gente viu, né, que é o crescimento da inflação. Né? Então, esse crescimento da inflação, depois, vamos dizer assim, de você equacionar a crise da dívida, equacionada no sentido de que eu estou gerando ali os tais superávites comerciais para pagar os juros da dívida e fechei, grosso modo, o balanço de pagamentos, a discussão dentro do país, certo? É não só a retomada do crescimento, vamos ver como é que a gente faz para retomar uma economia um pouco mais dinâmica, né? E vai ser muito difícil, né? A década de 80, em parte, é a chamada década perdida, em parte por conta do crescimento, certo? Mas o outro lado dessa questão é que, enfim, é a questão da inflação. A inflação ela se mostrou crescente e bastante resiliente, vamos dizer assim. Né? A gente já viu esse gráfico, né, com as taxas de inflação subindo, a gente já discutiu o ano 73 aí, talvez seja o ano difícil, tal, tem muito controle de preço, a gente não sabe se essa taxa de inflação até onde ela vai, mas logo em 74, né, dá para ver pouco aqui no gráfico, mas a gente vê um aumento da inflação, aqui tem um choque do petróleo e a desrepressão de preços que tira essa inflação que estava ali por volta dos 20, né, e leva ela por volta dos 40, e a gente vê em torno dos 40, um pouco abaixo dos 50, até pelo menos 78. Né? 78 a gente tem 78 para 79, 80, a gente tem um segundo salto, né, mais um salto. Aqui tem o segundo choque do petróleo, tem um choque de câmbio que foi mal sucedido, mas que existiu, teve um sucesso, vamos dizer assim, em aumentar a taxa, o nível de preços. Né? Então você tem esse choque aí que vai de 78 a 80 e deixa aí a inflação no patamar de 100%, grosso modo. Né? E fica em 100% por mais 3 anos. Né? Então, no governo Figueiredo, quer dizer, ele pega, vamos dizer assim, a inflação por volta de 60%, 70%, talvez um pouquinho mais. Né? Logo de cara, ela vai a 100%, né? E depois eu tenho o segundo choque, que é de 82 para 83, né? Também devido aqui, aqui tem várias coisas, tem um choque agrícola, mas tem principalmente um choque de câmbio, né? Tem um problema na agricultura, tem um problema de preço agrícola, tem um problema de oferta agrícola, tem um problema de fortes exportações agrícolas, que diminui o volume de exportações interna, o volume de produção, de oferta interna, associado isso a um volume, a um choque de câmbio, que favorece ainda mais as exportações, diminui ainda mais a oferta agrícola dentro do país, e tem um efeito direto do câmbio sobre os preços dos importados e dos insumos, inclusive agrícolas, vamos dizer assim. Então você tem aí mais um choque de preços, né? Aqui um choque, grosso modo, de custos, né? do petróleo não, mas do câmbio, principalmente, né? E uma questão aqui, talvez, ligada aos preços. E depois, de 83 até 85, né, você tem um ligeiro crescimento, certo? Mas vamos considerar aí uma estabilização da inflação por volta dos 200% ao ano. Né? Então, você tem o governo Figueiredo, ele herda uma inflação não baixa, né? E deixa uma inflação bem razoável, certo? Quer dizer, então ele herda por volta de 70, vamos botar 75,
né, e deixa a inflação em 200, 225, se quiser. Então, é uma questão importante, né? É verdade que se a gente olhar para frente, né? Você pega um gráfico aqui, não tem uma inflação ali por volta de 250, e aí a gente vê o que acontece depois, certo? Quer dizer, então tem pior, né? A gente era feliz e não sabia, com inflação em 200%. A inflação brasileira vai, enfim, em alguns momentos, talvez chegar a níveis, vamos dizer assim, bastante elevados até a gente estabilizar aí depois do Plano Real. Mas isso a gente vê nas próximas aulas. Apesar de todos os planos, você vê que a inflação está, enfim, patamares não razoáveis. Já não estava em 84. Então você tem essa expansão da inflação nos anos 80, que não é um fenômeno só brasileiro, não é uma jabuticaba, Brasil, a América Latina em geral tem problema, a Argentina é notório esse problema, mas não é só a Argentina, é a América Latina meio genérico aí, né? E tem outros países, tem um país que é muito citado nesses anos 80, porque sempre foi um país tido como de políticas macroeconômicas razoáveis, etc., né, que é Israel, que é um país que a gente costuma citar, e principalmente porque um dos textos importantes do Brasil sobre a questão da inflação inercial, ele vai sair num livro que junta esses três países, Brasil, Argentina e Israel. Então, é relativamente comum a gente usar esses três países como exemplos de países com problemas inflacionários. E, vamos dizer assim, na época, né, você tinha uma série de discussões, mas a prescrição tradicional era de resolver o problema da inflação com controle de emissão e ajuste nas contas, era a ortodoxia tradicional, apesar de ter um certo contraposto com a questão do gradualismo no Brasil, que é mais forte do que nos outros países, talvez, né, visões mais, talvez, estruturalistas de inflação, etc., né? Agora, o que começa a chamar muita atenção nesses anos 80, no início dos anos 80, é que a inflação ela é extremamente resistente vamos dizer assim, a essa prescrição de ajustar as contas públicas e controlar a emissão de monetária. Esse ajuste nas contas e esse controle da emissão monetária, ele tende a ter um efeito recessivo na economia, né? Uma política fiscal, uma política monetária contracionista, né? Isso que você está prescrevendo para enfrentar o processo inflacionário. Só que a inflação se mostrava bastante resistente a essas políticas ortodoxas, e esse ajuste, vamos dizer assim, isso não só no Brasil, certo, como nos outros países, mas no Brasil isso é particularmente forte, né? Você faz esse ajuste, você tem um efeito sobre PIB, sobre desemprego gigantesco, né? Mas o efeito sobre a inflação aparentemente é zero, certo? Né? Se você olhar, né, de novo, os dados de inflação aqui, e se eu sobrepor sobre esses dados de inflação os dados do PIB brasileiro, é óbvio que não é o mesmo eixo, certo? Mas é só para a gente dar uma olhada, né? Você vê, tudo bem, certo? Entre 77 e 80, certo? Quer dizer, o PIB brasileiro está crescendo, que é o azulzinho, certo? E a inflação vem junto, certo? Quer dizer, então, até aí tudo mais ou menos bem, certo? Quer dizer, agora, quando você olha, já o primeiro momento, 73 para 74, você tem uma queda do PIB e o aumento da inflação, né? O que mais chama atenção é o ano de 81, né, onde o PIB caiu, mas caiu vertiginosamente, a gente vai para uma recessão, a taxa de crescimento do PIB é abaixo de zero, é menos 4%, né, e a inflação, se caiu 10 pontos, 15 pontos, certo? Ela sai de 110 para alguma coisa próximo de 90. Está no sentido certo, mas ainda assim, né, os valores são muito pesados. Né? Em 82, o crescimento brasileiro é basicamente zero, não dá para ver aqui, tá certo? Mas é abaixo de 1%. Né? E a inflação ela é de 100%. E o ano aí que mais chama a atenção, certo? Quer dizer, é 83.
né, onde o PIB cai de novo, sai de 0 para -3, e a inflação sai de 100 para 200. Né? Então, essa resiliência, vamos dizer assim, da inflação em relação ao crescimento, certo? É o que mais chama a atenção, certo? Não sei se eu citei na aula, certo? Ou se eu conversava com vocês depois da aula, mas eu fui aluno do professor Afonso Pastore, na FE, tive o prazer de ter aula com ele no final do meu curso, certo? E logo quando ele volta da presidência do Banco Central, né? Foi no segundo semestre de 85 ou no primeiro de 86 que eu tive aula com ele. E ele estava, né, vamos dizer assim, um pouco, vou chamar a palavra, usei a palavra aqui, incomodado, certo? Né, que é pouco, mas justamente com a resistência que a inflação tinha, apesar do enorme arroxo monetário, um aperto na política monetária que ele mesmo fez, vamos dizer assim, do Banco Central, que ele mesmo praticou no Banco Central, e mesmo assim inflação nada, certo? Quer dizer, né? Então, como é que explica, certo? Quer dizer, o que está acontecendo? E esse incômodo do Pastore, certo? Não é só um incômodo do Pastore, certo? Ele mesmo estava começando a olhar a economia brasileira e vendo o que está acontecendo. Quer dizer, o que está acontecendo. E no mesmo período, né, são famosos alguns economistas, principalmente da PUC do Rio de Janeiro, que começam a desenvolver o que vai ser depois a chamada teoria da inflação inercial, né, mas que, num primeiro momento, estão analisando, vamos dizer assim, a ideia de que a curva de filhos no Brasil tem lá seus problemas, certo? Quer dizer, a curva de filhos que, de alguma maneira, pregaria uma relação inversa entre o hiato do produto e a inflação, né? Quanto maior o desemprego, quanto maior o hiato do produto, menor a inflação, ela, de alguma maneira, não está funcionando, certo? Quer dizer, ou seja, a inflação brasileira é insensível, né? Resiliente ao hiato do produto, ao chamado, né? A taxa de desemprego, enfim, a desocupação, etc. Então, tem alguma coisa errada com a natureza da inflação no Brasil, e isso, vamos dizer assim, estabelece aí uma discussão. Né? O que está fazendo com que a inflação brasileira, ela, na verdade, cresça em momentos de crise, de recessão, ou no mínimo, ela não caia, certo? Quer dizer, nesses momentos agudos de recessão. Né? E é a maior recessão que o Brasil tinha até então. Né? Enfim, a maior crise que o Brasil teve na segunda metade dos anos da década do século XX, certo? E é o mesmo momento onde a inflação ela cresce, como a gente viu. É óbvio que é um momento complicado, inclusive do ponto de vista de discussões de política monetária, né, mundiais ainda, certo? Quer dizer, né, também fica muito claro no Brasil, e o Pastore vai, de alguma maneira, falar isso. O André Lara Rezende, que é uma pessoa... a gente coloca ele com os economistas da PUC do Rio, né? Hoje ele tem soltado muito texto, muita coisa, meio heterodoxo, um pouco diferente. Eu até deixei uma entrevista para vocês verem dele. Mas nesse momento ele está voltando do doutorado, né, que ele fez nos Estados Unidos, trabalhando no mercado financeiro, certo? Quer dizer, e ele percebe a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos quando ele estava lá. Né? Quer dizer, você tem começa a teoria quantitativa da moeda, vamos dizer assim, começa a perder força. Né? Hoje vocês têm nos livros de marco de vocês, vamos dizer assim, a ideia é que a política macroeconômica, basicamente, com relação à inflação, é basicamente juros, certo? Mas durante muito tempo, a ideia de controle monetário, de controle dos agregados monetários, é uma coisa importante. Né? A política do FED de 79, 80, e no início dos anos 80, ou seja, mais ou menos nesse momento, né, começa a pôr abaixo um pouco essas teorias quantitativas da moeda, certo? E utilizar como instrumento, ou seja, a ideia de que as inovações financeiras que existiam no mundo, elas dificultavam fortemente a
a operação do Banco Central, né, no sentido de controlar a moeda, e de que a operação do Banco Central passava a ser feita a partir da taxa de juros. Né? Então, essa é uma mudança que está acontecendo também, não só no mundo, e o Brasil começa também a perceber esse tipo de coisa. Né? Que o Banco Central ele tem dificuldade de controlar a base monetária, de controlar os agregados monetários. E no caso brasileiro, tinha um problema ainda muito grande, certo? Quer dizer, que é o jogo com essa inflação, com essa correção monetária. O fato do governo controlar a oferta de moeda, certo? Controlar de maneira muito grande, a limitar o crescimento da base. E se ele limitasse o crescimento da base muito abaixo, vamos dizer assim, do crescimento dos preços, inflação, a possibilidade disso gerar uma crise bancária, certo? Na medida em que os bancos tinham ativos que eles poderiam começar a ter dificuldade em renovar as suas gestões, né? Não tinha, não era muito percebido anteriormente, mas começa a ficar claro no Brasil. Então, quer dizer, uma questão aqui é como é que o Banco Central age, né? Quais são os instrumentos dele, né? Então, o que eu estou chamando a atenção que essa é uma coisa que está mudando no mundo, né? O mundo, aí vocês devem ter visto isso nos cursos de macro, sei lá, de HPE, em algum lugar vocês devem ter visto isso, né? Que, né, a teoria quantitativa da moeda sempre prescreveu o controle quantitativo, né? Pelo próprio nome. Aí você está transitando, vamos dizer assim, ainda não é muito claro essa ideia de que o Banco Central tem pouco controle do ponto de vista teórico, né? Essa teoria veio nos anos 90, com a turma mais recente, do Goodhart, essas coisas todas que mudam completamente os livros de macro, mas começa a ficar meio, né? Pelo menos o pessoal do mercado, o pessoal da operação, o pessoal do Banco Central, começa a ficar clara essa dificuldade de controlar a base e você começar a usar o preço, né? Começar a usar os juros como teu principal instrumento, né? Que vem até os dias de hoje. Então, isso também passa a acontecer no Brasil com um detalhe a mais, que os problemas do controle de base, os controles de oferta, vamos dizer assim, e como os bancos estão posicionados, e isso pode ter efeitos muito, muito ruins sobre o sistema bancário. Agora, o outro lado da questão, certo, é que, né, nos Estados Unidos eles subiram as taxas de juros, o dinheiro foi para os Estados Unidos, valorizou o dólar, tudo, deu mais ou menos, as coisas deram certo, mas aqui, esse aumento das taxas de juros, pelo menos sobre inflação, não teve efeito. Né? Teve efeito sobre crescimento, aliás, bem forte, teve efeito sobre os pagamentos, você conseguiu resolver lá o que você queria, mas sobre inflação, o uso dos juros não está fazendo muito efeito. Né? E essa é um pouco a discussão. Né? Então, uma das perguntas é por que a inflação não cai no momento de recessão? Né? E aí eu começo a ter uma série de respostas a isso, uma série de discussões, uma série de posicionamentos. Uma posição são as posições mais heterodoxas, vamos dizer assim, ou o que a gente chama hoje, talvez, de posições pós-keynesianas, muitos ligados à Unicamp. Né? E a Unicamp, ela, de alguma maneira, ela vai beber, vamos dizer assim, ela vai ter muita influência de visões também heterodoxas que já existiam no Brasil, e uma dessas visões heterodoxas é desse autor, que é um autor, na verdade, que deveria ser muito mais estudado no Brasil, que é o Inácio Rangel. O Inácio Rangel, ele tem vários textos, vários livros sobre várias coisas, né? E um deles é sobre a inflação. E ele tem uma posição, vamos dizer assim, não clássica, né? Não é uma posição tradicional, vamos dizer assim, sobre a questão da inflação, que em parte baseado em concepções, vamos chamar de estruturalistas de inflação, mas não é a visão estruturalista clássica, certo? Também. Né? Ele vai dizer, né, aqui eu vou tentar ser fiel a ele, certo? Quer dizer, que a inflação, no fundo, é um mecanismo de defesa de um conjunto de empresas no Brasil. Né? As principais empresas no Brasil, elas usam a inflação como um mecanismo de defesa. Ou usam a sua capacidade de aumentar preço
como margem de defesa. Então, a primeira coisa é que, se você fizer, pegar o livro dele, transformar numa espécie de modelo, vamos dizer assim, fazer uma modelagem, né, você vai ver duas hipóteses importantes. Né? A primeira é que ele imagina a economia, uma economia, primeiro, fechada, né, o que, para a época, talvez seja verdade. Né? O Brasil sempre teve taxas de tarifas de importação muito altas, teve barreiras não tarifárias. Então, o Brasil, de fato, é uma economia fechada, talvez não totalmente fechada, como ele pressupõe, né? E a segunda hipótese é que você tem uma economia muito oligopolizada, né? Então, o que a gente hoje chamaria de uma economia onde as empresas produtoras dos principais produtos, elas não são tomadoras de preço, mas são formadoras de preço. Elas conseguem fixar os seus preços no mercado, e elas, vamos dizer assim, o que elas fazem é operar em cima das suas margens de lucro. Né? O que a gente diria hoje, elas operam em cima dos seus markups. Né? Então, o que o Rangel está dizendo é que, na verdade, né, nos momentos de crise, de recessão, que podem levar, inclusive, a quedas de vendas dessas empresas, as empresas, ao invés de reagirem reduzindo os seus preços para tentar manter o seu share, a sua quantidade de vendas, elas, na verdade, aumentam os preços para tentar manter a sua lucratividade, elas aumentam as margens de lucro para manter o seu lucro total. Essa é vamos dizer assim, a hipótese, a conclusão um pouco do Inácio Rangel. Né? Óbvio que isso não se faz se você puder contestar esse mercado, né? Mas como esse mercado não é muito contestável, dado que você tem uma economia fechada e um setor fortemente oligopolizado, vamos dizer assim, né? A hipótese, então, do Rangel é que você, nos momentos de recessão, as empresas, como mecanismo de defesa, sobem os seus preços para manter um pouco os seus lucros de uma maneira geral. Né? Nessa hora, então, ele vai dizer, olha, a política monetária ela é ineficaz, certo? Você não adianta você apertar a política monetária para reduzir a inflação, né? Porque, na verdade, esse aperto só vai fazer essas empresas aumentarem ainda mais as suas margens, certo? Quer dizer, então, né, o que ele está, de alguma maneira, explicando é o processo que a gente vai chamar de estagflação, né? Que é o que, vamos dizer assim, ele, de certa maneira, também está olhando, certo? Ele escreve esse livro em 62, o Brasil está entrando numa crise em 62, uma diminuição das taxas de crescimento, também com o aumento da inflação. Então, nesse sentido, ele tem uma certa semelhança, vamos dizer assim, com os anos 80. Então, essa é um pouco a visão do Rangel, né? E por trás dela tem uma ideia um pouco de um certo conflito distributivo, certo? Eu vou falar mais disso depois, mas né? Então, o que está acontecendo aqui é que os empresários estão aumentando os seus preços, certo? São eles que estão aumentando os seus preços como mecanismo de defesa em relação à perda de receita. Né? Então, deve ter aqui, ele não vai fazer, mas também deve ter pressupostos sobre as elasticidades, etc. Mas não vamos entrar aqui em grandes detalhes. Né? De qualquer maneira, são os empresários que dão esse passo, esse aumento da inflação, e ele vai dizer, que o passo seguinte, certo? Quer dizer, é que uma boa parte do resto da sociedade vai reagir a esse aumento de preço dos empresários, tentando manter suas margens também, certo? Então, os trabalhadores, né, eles vão tentar aumentar os seus salários, mesmo nesse ambiente, para tentar reagir a esse aumento da inflação, né, vão buscar um aumento do valor, pelo menos nominal, dos seus salários, o que, enfim, começa aí a repercutir numa espiral inflacionária. Essa ideia do Rangel, de alguma maneira, repercute, como eu disse, em alguns autores da Unicamp dos anos 80, que a gente vai chamar de pós-keynesianos ou alguma coisa parecida com isso. Principalmente, né, o Beluso aqui, de certa maneira também, na época, a Conceição estava muito ligado ao pessoal da Unicamp, e eles vão ter uma visão mais ou menos parecida, certo? Também eles têm essa ideia de
dificuldade de contestação de mercado, ou seja, também tenho uma economia brasileira onde eu tenho dois grupos de empresas. Eu tenho as empresas tomadoras de preços, as empresas flex price, e as empresas, né, no mercado fixed price, certo? Ou seja, no mercado onde elas são formadoras de preços, elas operam, então, seus markups e fixam os preços, né? Então, é um linguajar um pouco diferente, mas, no fundo, a mesma coisa, certo? Eu tenho pelo menos uma parte do mercado brasileiro formado por empresas que são não tomadoras de preços, mas que são formadoras de preços. E essas empresas, elas reagem, segundo o Beloso e outras pessoas, não necessariamente a uma crise econômica, a uma recessão. O que elas estão reagindo, certo, é uma situação de incerteza, né? Então, para o pessoal da Unicamp, esses aumentos de preços que estão acontecendo no momento de crise, eles são uma reação. Na verdade, o que está acontecendo junto com a crise é o aumento da instabilidade, da incerteza na economia brasileira em particular, mas na economia mundial em geral, né? Então, esse fenômeno da estagflação é um fenômeno que também a gente viu fora do Brasil, né? E que no Brasil se ampliou aí no começo dos anos 80. Né? Então, o que a gente viu no sistema financeiro internacional é um aumento muito grande da instabilidade, desde a mudança nas taxas de câmbio, né? E agora acrescida com essas mudanças nas taxas de juros, né? Então, essa crise do sistema monetário internacional, né, gera uma certa insegurança, vamos dizer assim, uma certa incerteza, e aqueles mercados que podem aumentam seus preços para tentar, via aumento de margem de lucro, fazer frente a esse aumento de incerteza. Que é uma coisa que para muita gente aconteceu, por exemplo, no primeiro choque do petróleo. Essa foi a forma como a OPEP reagiu à incerteza do câmbio, né, aumentando os preços do petróleo no mercado internacional. Então, é isso que está acontecendo no Brasil, né? No Brasil, segundo então, o pessoal da Unicamp, eu tenho uma tendência, certo, as empresas, então, remarcarem os preços, aumentarem os seus markups, né, reagindo a uma situação de incerteza que vem no último limite de fora, né, uma incerteza que está no mercado internacional, mas que nos anos 80, já no final dos 70, já vem se mostrando importante no Brasil, né? Então, a gente viu, né, essa incerteza penetrando no Brasil sobre o que vai acontecer com o câmbio, o que vai acontecer, qual vai ser a reação brasileira ao choque, ao primeiro, ao segundo choque do petróleo, a instabilidade cambial, o que o Brasil faz com a taxa de câmbio, né? Depois a gente tem as mexidas do governo brasileiro no sistema financeiro, as alterações nas regras de correção monetária no momento, já lá atrás, e depois o Delfim faz uma nova mexida que não pegou muito bem, a qual a gente se referiu nas aulas anteriores, né? E, por outro lado, ele olha aquilo que a gente viu na aula passada, certo? Quer dizer, o governo cada vez numa situação pior, certo? Então, o que o governo vai aprontar? Vai aumentar imposto, certo? O governo vai ter capacidade de colocar títulos, certo? Vai começar a botar o que a gente chama aqui de empréstimos compulsórios, certo? Que é uma coisa que ele usou em certos lugares, certo? Quer dizer, ou seja, você paga o preço lá da gasolina, e sobre a gasolina você paga um empréstimo compulsório. Um imposto, não, é um empréstimo que ele vai devolver talvez um dia, tá certo? Quer dizer, então isso nem entra como imposto e nem entra como aumento de preço, certo? Porque foi um empréstimo que você fez. Enfim, quer dizer, você está extremamente inseguro sobre o que o governo vai fazer para enfrentar essa crise, certo? Quer dizer, e a reação nesse momento, de um lado, é uma enorme fuga de capitais, se fosse possíveis, né? Internamente, uma manutenção no sistema financeiro, mas com exigências em termos de aplicações de títulos, etc., cada vez mais complicadas, e muitas empresas dessas no mercado também, elas, se puderem, elas aumentam os seus preços, certo? Elas aumentam suas margens para se protegerem, né? Então, obviamente, não são todas as empresas que conseguem fazer isso, né? Então, aí tem a ideia de que você tem o mercado flex e o mercado fixo,
Mas a hipótese aqui é que o mercado brasileiro ele é extremamente oligopolizado da mesma maneira que com o Rangel. Né? Então eu tenho um mercado muito pouco concorrencial, né? Inclusive em termos de abertura, né? Nessa época a gente está fechando ainda mais a economia, né? Desde o Geisel com o Figueiredo a gente fecha mais a economia. E internamente, então, um sistema mais oligopolizado de empresas, poucas empresas. A gente, né, se você imaginar a industrialização brasileira, ela não se faz com 150 empresas em cada ramo. Então, os principais setores são preços, são mercados com formação de preços onde as empresas não são tomadoras, elas de alguma maneira influenciam nesse preço. Então, na medida do possível, elas vão reagir aumentando esses preços. E é isso que, de certa maneira, o professor da Unicamp explica essa resiliência, vamos dizer assim, dos preços no Brasil e até essa ascensão dos preços nesse momento de crise internacional, de crise nacional, de inseguranças, etc. Né? Então, essa é um pouco a visão mais genérica, que, de certa maneira, quer dizer, eu fiz a ponte aqui com o Rangel, né? E que, vamos dizer assim, também tem vários outros elementos, né? Que eu estou meio dando uma encurtada na história, mas você tem, quer dizer, mais duas coisas que parecem importantes, vamos dizer assim, né? A primeira, vamos dizer assim, é que você tem aí, vamos dizer assim, como diria alguns professores da Unicamp, o João Manuel, na verdade você tem 15, 20 empresas no Brasil, certo? Que formam preço, certo? E são esses caras, certo? Quer dizer, então, essa ideia de oligopólio, certo? Quer dizer, como a base da economia brasileira. E a segunda coisa, então, esses empresários, eles aumentam seus preços, né? E tem, então, nesse sentido rangeliano, certo? Um oligopólio que aumenta os preços e que causa uma certa corrida, né? Porque da mesma maneira que os preços são elevados, né, e a inflação sobe, quando isso acontece, no segundo momento, vamos dizer assim, existe uma reação do resto dos agentes econômicos, né, enfim, do governo, de um lado, e principalmente aqui, por exemplo, dos trabalhadores, que veem a inflação subir, vão exigir, então, mecanismos de correção monetária na inflação, nos seus salários, né, vão exigir o aperfeiçoamento da correção monetária, ou seja, o repasse dessa inflação para os preços. Então e essa corrida, vamos dizer assim, dos trabalhadores para manter a sua renda, certo? Evitar uma perda maior dos seus salários em função do crescimento da inflação, né? Isso vai se dar por greves, etc., na medida do possível. Nos anos 80, elas começam a reaparecer, ou por lutas pela manutenção de mecanismos de indexação. Isso faz com que a inflação, o pessoal do Unicamp, se perpetue em padrões elevados. A inflação ela continua num valor elevado depois dessa elevação dos markups. Né? Então, aqui eu tenho esse lado, vamos dizer assim, mais heterodoxo, vamos dizer assim, da visão inflacionária, que tenta explicar o que está acontecendo, vamos dizer assim, nesse período dos anos 80. Uma outra visão, talvez menos heterodoxa, certo? Mas que vai ser muito influente, é a visão do Simonsen, do Mário Henrique Simonsen, que vem já desde os anos 60, meados dos anos 60, ele escreve esse livro dos anos 70, certo? Mas você tem outros textos, na verdade é em 70, então ele escreveu isso nos anos 60, e vários outros textos onde ele está refletindo um pouco sobre a introdução da correção monetária no Brasil, né? Ou dar essa experiência gradualista de correção monetária, né? Então, para ele, essa experiência heterodoxa do combate à inflação com o Paeg, né, ele diz, olha, a inflação, se você olhar no Paeg, ela cedeu, ela caiu, sabe? E foram controles fiscais, monetários, salariais que fizeram essa inflação cair. Mas ela é morosa, né? Ela é gradual. A queda não é exatamente, não vai a zero exatamente, certo? Por quê? Porque, de um lado, eu
tem um conflito, certo? O PAEG, o PED, todos esses programas, vamos dizer assim, eles defenderam a estabilidade monetária, mas também defenderam a manutenção do crescimento, né? Então, daí a ideia de gradualismo. Preciso combinar uma determinada inflação com um determinado crescimento. Então, de um lado, eu não apliquei um tratamento de choque, então essa inflação não caiu. Agora, por outro lado, tem um outro elemento que também dificultou essa queda, que é a ideia de correção monetária, né? Então, a criação da correção monetária, ele mesmo vai dizer que elas foram necessárias para reabilitar o funcionamento do sistema financeiro, dado uma determinada inflação no Brasil, né? Você pode colocar títulos públicos, privados, né, no mercado, dado essa criação dessa correção monetária, né? Mas eles vão funcionar, a palavra que ele usa, né, essa possibilidade de criar a correção monetária, isso permitiu uma convivência relativamente pacífica com a inflação, mas ela vai agir como retroalimentador, o realimentador automático da inflação. Ele tem essa equação que vocês veem aí na tela, né? Na verdade, isso não é uma equação, isso é quase que uma tautologia. Diz, olha, só para resumir aqui, o que ele está dizendo aqui, né, a inflação ela é resultado de três coisas, né? De um choque de demanda, ou de um choque de custos, ou dessa retroalimentação automática da inflação. Qual é o mais importante? Vai depender aí do alfa, do beta ou do ROI, né? Do Azinho, do Bzinho, do ROI, né? É óbvio que em momentos onde você tem um grande choque de demanda, esse A é grande. Em momentos onde, né, no choque do petróleo, o B que é grande, você vê um choque de fora, né? Então o B é grande, certo? E o RO, né, o que está, né, vamos dizer assim, relacionado com a inflação passada, né? Então, o que o Simon está dizendo é que esse RO, quer dizer, quando você não tem correção monetária na economia, esse RO ele tende a ser muito pequenininho, ele tende a ser muito próximo de zero, né? Ele tende a ser, vamos dizer assim, 0,1, né? Sempre tem uma certa retroalimentação, mas normalmente é pequena, e o que é importante é porque a inflação fica ali sempre por volta de 1, 1,5, mesmo as inflações mais baixas, sem choque de demanda e sem choque de custo, ela nunca é zero, né? Ela fica lá embaixozinho e tal, né? Em parte porque você tem um pouquinho, algum choque de demanda, algum choque de custo ali, e você tem algum efeito de retroalimentação. Agora, o que o Simon está dizendo é que à medida que, né, o governo colocou correção monetária, esse RO imediatamente saiu desse valor baixinho e começou a subir, né? Começou a subir cada vez mais. E à medida em que esses mecanismos de correção monetária foram se difundindo na economia brasileira, esse RO sobe ainda mais, né? Né, muito provavelmente, em algum momento, esse RO ele começa a bater perto de 1, certo? Quer dizer, aonde a inflação do passado ela é retransmitida para o presente a partir dos mecanismos de inflação, né? Dos mecanismos, desculpa, de correção monetária. Então, eu tenho vários preços onde isso é explícito, né? Então, isso está na formação do preço da luz, está na formação do preço da água, no preço de um monte de bens públicos, isso está na formação dos salários, isso está na formação do câmbio, isso está na formação de um monte de coisas, né? Quer dizer, então, esse RO ele tende a sair de uma coisa parecida como 0,2, 0,1, 0,3, sei lá, e começa a passar para cima de meio, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, e começa a subir. Então, o que acontece no Brasil nos anos 70, né, é esse RO subindo, certo? Ele já não era pequeno a partir de 64, né, ele nunca foi 0,1, 0,2, né, sempre foi lá ali, né, começou a subir, e nos anos 70 esse troço foi subindo à medida que essas correções monetárias foram se espalhando, né, e isso torna a inflação resistente à baixa,
né? E os mecanismos mais tradicionais de combate à inflação se tornam difíceis, né? Quer dizer, a inflação passa a ser resistente a essa baixa, porque, na verdade, se eu quero baixar a inflação, eu preciso gerar um choque inverso de custos ou de demanda para poder baixar os preços, né? Eu vou ter que gerar um tal choque de demanda, certo? Quer dizer, negativo, né? Para os preços caírem e compensarem essa inflação que vem do passado no futuro, né? Então, eu preciso aqui, certo? Quer dizer, uma das formas, talvez, interessante de atacar o processo inflacionário é a gente atacar esse rolo, certo? Atacar esses mecanismos de indexação, de alguma maneira enfrentar diminuir esse rolo, certo? E esse que talvez fosse uma política que diminuísse o tamanho da nossa encrenca que a gente se meteu, né? Então eu preciso de um processo de desindexação e em paralelo, que preciso, em paralelo à minha a minha problema aqui no meu celular, desculpa. Eu preciso diminuir os mecanismos de indexação, e esses mecanismos são formais e informais, isso que é uma questão importante, para ele poder, para essa inflação poder cair, né? Então, aqui vem a tradição que vai dar nos inercialistas, né, que vem nessa questão da correção monetária como um elemento importante a explicar. Só para terminar aqui a questão do Simonsen, ele coloca um problema nessa questão desses mecanismos de indexação, que é mais ou menos o seguinte, certo? Quando você olha, essa aqui é a curva o pessoal chama a faca, vamos dizer assim, ou o serrote, né? A ideia de que essa curva parece uma serrinha, vamos dizer assim, né? Então, o que ela mostra? Ela mostra como funciona, por exemplo, o salário real, né? Então, o salário real, vamos dizer assim, num determinado momento, ele está lá embaixo, ele está naquilo que ele chama de vale, não tem mais um, ele está no vale ali, né? Naquele momento do vale, a inflação, o salário do cara está lá embaixo, ele não teve nenhum aumento, aí, de repente, ele recebe a correção monetária, né? Aí o salário vai lá para cima, né? Aí, ao longo do tempo, ele não recebe não é mais corrigido o salário dele, né? Vai depender do prazo, entre T+1 e T+2, né? Quanto tempo isso leva, né? Vamos dizer 1 ano. Durante 1 ano, né, os salários continuam os mesmos, salários nominais, mas o salário real vai caindo, por quê? Porque a inflação vai comendo solta e vai corroendo o salário do cara. Chega no fundo do vale, em T+2, quando ele tem um novo aumento salarial, o salário nominal dele sobe, né, e o salário real dele é reposto, né? Isso vai e volta, né? Aqui a gente tem um problema, certo? Quando eu tiver que acabar com o mecanismo de indexação, aonde que eu acabo, né? Quando os salários estiverem no pico ou no vale, ou na média, né? Isso vale não só para salários, isso vale para tudo, né? Para todos os preços. Normalmente os preços têm esse comportamento, né? Eles são colocados num determinado dia e eles permanecem por algum tempo, né? Mesmo aqueles preços que você possa mudar todo dia, tem no mínimo custo de menu de você transformar e se mudar. E durante esse período de tempo, esse valor, vamos dizer assim, ele é corroído pela inflação. E depois eu remonto, né? Então, todo mundo, praticamente todos os preços, principalmente preços como salário, aluguéis, etc., tem um comportamento desse tipo, né? O que o Simons está dizendo são, na verdade, vai dizer 2 coisas, na verdade. A primeira coisa é que esses T1, T2, T3, para todos os salários, todos os outros preços, não é sincronizado, né? Então, se eu parar num determinado momento do tempo, né, eu posso pegar os salários no pico, né,
e o preço da batatinha no Vale, certo? Quer dizer, ou o aluguel no Vale. Não tem sincronicidade nessa movimentação de preços. Né? É como se ele dissesse assim, um congelamento. Isso vai acontecer no plano cruzado. Eu congelei os preços hoje, paguei tudo agora. Né? Naquele momento eu posso ter pego aquele fulano, certo? Vou lá no boteco da esquina tomar minha cerveja e o cara do boteco, ele tinha aumentado o preço da cerveja ontem. Né? Então eu peguei o preço da cerveja no topo, lá em cima, porque ele aumentou ontem. Né? E o bar em frente, né? O cara ia aumentar naquele dia, ia aumentar. Aí veio o congelamento, suponha que tenha vindo fiscais juntos, né? E ele não consegue aumentar. Esse cara pegou o preço dele no vale, lá embaixo. Ele ia aumentar naquele dia o preço. Né? Então, isso está acontecendo em vários lugares. Né? Isso pode ser bom, ruim, certo? Tem várias. Mas isso, eu não tenho um vetor de preço de equilíbrio nos vários momentos. Essa é a primeira coisa. Né? Não está equilibrado. Né? Se eu fechar naquele dia, provavelmente um bar vai ficar vazio, o outro bar vai encher. Mas será que esse outro bar, onde o preço está mais barato, que vai encher, ele vai vender cerveja? Porque talvez aquele preço não vale a pena para ele vender cerveja, porque está muito baixo. Né? Ele ia aumentar naquele dia. Então ele está tendo prejuízo ou não está tendo lucro suficiente, enfim, alguma coisa parecida com isso. Então, na verdade, não vai ter a cerveja, certo? Quer dizer, né, as pessoas vão tentar, aí vão voltar para o bar anterior. Então, você tem esses descontroles, né? Mas vamos supor, em tese, eu tenho um bar que vai perder completamente seus clientes e outro bar que vai ganhar um monte de cliente, né? Ou se eu fixar, vamos dizer assim, os salários no pico, né, os patrões que pagam esses salários vão estar com um problemão, certo? Agora, se eu fixasse esse valor no vale, os trabalhadores teriam um problemão, porque eles receberiam um salário muito baixo. Né? E imagine isso também no sistema financeiro, certo? Se eu congelo no pico, certo, de uma aplicação, esse cara vai ganhar uma baita grana. Quem tiver que pagar esses juros vai pagar uma grana danada que pode quebrar o banco. Né? Então, eu tenho problemas graves nessa operação desses mecanismos de indexação, de recuperação dos salários, né? E ele vai sugerir que, para evitar esses grandes ganhos e esses grandes perdas, que pode botar a perder totalmente qualquer mecanismo de correção dessa história, né? Você vai querer acabar com essa inflação inercial e, por exemplo, fazer congelamentos, né? Você pode quebrar a gente e fazer outras pessoas lucrarem muito, certo? Ou você pode quebrar banco e fazer outras pessoas lucrarem muito, dependendo da forma como você congela as taxas de juros das aplicações financeiras. Né? Por isso que ele propõe, por exemplo, em certas situações, né, aqui a gente ainda está em 70, né, o que ele vai chamar de conversão à média, que é uma coisa que a gente vai ouvir muito daqui para frente. Então, como é que você faz para congelar os salários? Calcula essa média dos salários e congela ele na média. Nem no pico, nem no vale. Isso é para ser mais consistente, para não gerar problema de inconsistência distributiva? Talvez essa seja uma boa palavra, certo? Mas para o Simonsen aqui, principalmente para não ter quebradeira, certo? Para não ter problemas graves do ponto de vista de pessoas que tenham rendas muito deterioradas e pessoas que tenham rendas muito grandes. Né? Então tem essa tal conversão à média que vai dar uma discussão gigantesca. Porque, obviamente, os sindicatos, os trabalhadores querem congelar pelo pico. Esse é o salário que eles ganham de fato. Né? A queda né, o que o Simons está dizendo, não. O que eles ganham de fato é a média. Essa é a expectativa de ganho que ele tem ao longo do período é a média, e não o pico e nem o vale. E se você fizer isso para todo mundo ficar na média, você vai evitar esses problemas de quebradeira entre os agentes. Né? Bom, de qualquer maneira, então, saindo do Simons, vai aparecer uma série de economistas, principalmente no Rio, muitos ligados à PUC do Rio, né? Os nomes mais conhecidos aí são André Lara, Rezende, o Chico Lopes, mas tem vários outros, que vão botar a tese de que a inflação, quando existem esses mecanismos de indexação, né? E aqui, indexação formal e informal, quando esses mecanismos são muito difundidos,
ela tem um grande componente, aí sim, eles vão usar a palavra que talvez os outros não tenham usado, um grande componente de inércia. Ou seja, é um período onde mesmo sem choque, mesmo que eu não tenha choque de demanda nem choque de custo, a inflação tende a se perpetuar, né? Aquele rosinho no cima, assim, ele é alto, então ele leva a inflação do passado para o futuro, mesmo que eu não tenha nem choque de demanda nem choque de custos. Então, os choques de alta, eles levam à aceleração da inflação. E os choques deflacionários levam mais à queda de PIB do que à queda de preços. Esse é o drama, né? Então, a inércia faz com que eu, perpetue a inflação passada na inflação futura. 2, faça com que seja mais difíceis que os choques deflacionários tenham efeito sobre a inflação do que os choques que aceleram a inflação têm efeito sobre a inflação. Então, quando eu vou gerar um choque desaceleracionista para diminuir a inflação, um choque de demanda, esse choque tem um efeito enorme sobre o PIB, mas um efeito muito pequeno sobre a própria inflação, né? Então, aqui vai constituir os chamados inercialistas, né? Um conjunto de pessoas, de economistas, normalmente são jovens, mais jovens um pouco, muitos voltando aí de mestrado, de doutorados no estrangeiro, e muitos associados, então, à PUC do Rio. E eles vão ressaltar a mesma coisa que o Simonsen, certo? Essa não sincronia e essa inflação que acaba sendo informal, embutida nos contratos, sem você formalizar, quando você tira a parte formal, fica a parte informal, né? E fica a assincronia dos ajustes, né? Nessa assincronia e essa informalidade, ela pode, quando você reverte a inflação, quando você derruba a inflação, isso pode levar a grandes problemas redistributivos de renda ou fortes inadimplências e desorganizações nas atividades, né? Então, a súbita interrupção da alta dos preços pode tornar contratos que eu fiz com alta de inflação que não são execuíveis. Vamos supor assim, certo? Quer dizer, suponha que você vai no banco e compre uma debênture ali, certo? Quer dizer, e essa debênture, ela vai durar 3 meses, né? E essa debênture vai durar 3 meses e vai te pagar 50% de juros, nominal, fechado. 50 de juros. Aí eu olho, falo, beleza, 50 de juros, tá bom. Mas aí eu penso um pouco, porque eu sou um economista formado na FED de Ribeirão Preto, eu sou inteligente, né? E aí eu olho lá e vejo como que está acontecendo. Está acontecendo que tem aqui uma inflação de, vamos arredondar aqui, vamos deixar de ser inteligentes um pouquinho e vamos acabar com os juros, sobre juros, né? Vamos acabar com essa história, vamos pegar juros simples. Vamos supor que eu tenho uma inflação aí de 15%, né? Então eu tenho 3 meses de inflação de 15%, dá 45%, para não fazer conta complicada. Então eu tenho 5% no fundo de juros. Essa é a minha expectativa, né? 45% de inflação e 5% de juros. Essa aplicação já não é tão boa, mas tá bom, 5% de juros real, tá legal, tá ótimo, me dá essa debênture. Aí vem o governo, certo? E decreta congelamento de preço 1 mês depois que eu comprei a debênture. Então já tinha corrido 1 mês, né? E nesse mês a inflação foi de 15% de fato. O que vai acontecer com esse título, né? Esse título, em tese, ele vai render 50%, né? O governo não pode ficar mexendo no meu contrato. É o meu acordo com o banco. Eu vou pagar, ele vai me pagar 50% de juros. Mas tem um problema. Daqui para frente, os preços estão congelados. Se tudo der certo, não tem mais inflação. A inflação é zero nos próximos 2 meses. Então, se a inflação for zero nos próximos 2 meses, e se o banco realmente me pagar 50% de juros naquele título, o banco vai me pagar 50% de juros, sendo que eu tive 15% de inflação no primeiro mês. Portanto, eu tenho 35% aqui de juros no meu título, e não 5% juro real, né? Porque eu comi 30%, porque não vai ter inflação. Então, note como eu vou ganhar muito nessa história. Eu vou ganhar 50%, na verdade, eu vou ganhar uma taxa de juros que eu ia ganhar 5%, eu vou ganhar 35%, porque a inflação zerou rapidamente. E o banco vai ter que me pagar 35% de juros. Ele não vai conseguir captar no mercado
alguém que pague para ele, tá certo? Que dê para ele 30% ou 35% de juros nos 2 meses que estão terminando esse meu contrato. Se o banco fez operações como essa o tempo todo, ele vai quebrar. E eu vou ficar feliz da vida, certo? Quer dizer, então é isso que eu estou chamando a atenção com esses problemas de sincronia, de inflação embutida nos contratos, quando você termina a inflação de uma vez. Essa é uma preocupação muito forte dos inercialistas, né, que já vinha dos CIMOS. Como que eu faço? Como é que o plano cruzado, por exemplo, vai resolver esse problema aqui? Esse problema, ele vai congelar o preço e isso vai acontecer no mercado. Essa situação que eu chamei aqui, que eu brinquei, que eu inventei, não é inventado. Isso é uma situação real, certo? E 15% era a inflação da época, ao mês. Né? Então, o que o governo fez? Ele inventou um troço chamado tablita, que deu uma confusão danada, porque mexia no contrato. Ele foi lá no contrato que o banco tem comigo, né, dessa debênture, dessa aplicação financeira que eu fiz com ele, né, e ele foi lá e mexeu no contrato. Ele falou, não, você não vai pagar 35% de inflação, você não vai pagar 50% de juros para o Amaury. Ele é legal, é um cara bacana, mas ele não pode, não tem. Por quê? Porque os últimos 2 meses não tem inflação. E esse título pressupunha uma inflação de 15% ao mês. Ele pressupunha 45% de inflação. Na verdade, só tem 15% de inflação. Eu preciso tirar 30% de rentabilidade desse título. E esse é o papel da tablita, tirar essa rentabilidade. Na hora eu vou no jurídico, certo? Na hora eu vou no jurídico, mas aí, né, nessa época, o jurídico até deu ganho de causa. Porque era uma inflação, era uma espécie de uma correção monetária pressuposta. Né? Então, como lidar com essas coisas é extremamente complicado. Né? São problemas, vamos dizer assim, que podem quebrar pessoas, você redistribuir renda. Quando a inflação era 2% ao ano, certo? Quer dizer, isso tanto faz, certo? Mas quando a gente está falando de uma inflação de 200% ao ano, como eu mostrei no exemplo que eu dei, eu tenho 30% de rentabilidade, que não é uma coisa que se despreza, certo? É uma coisa que, como eu disse, quebra banco ou quebra pessoas. Imagina se é o contrário também. Eu tenho que pagar para o cara, eu tenho que pagar para o banco, né? Eu suponho que o meu salário vai aumentar e não vai mais aumentar. Por quê? Porque congelou. Né? E eu tinha que pagar, né? Põe a situação inversa, certo? Quer dizer, e espero que vocês não fiquem com peninha do banco, certo? Porque ele vai ser tomado, fica com peninha de mim. Então você tem aí essas grandes redistribuições de renda, dados os mecanismos, como eles estão compostos, esses mecanismos de correção monetária. Aqui, no caso, no exemplo que eu dei, principalmente nos títulos financeiros, certo? Mas isso vale também para salários, certo? Quer dizer, imagina depois de um ano sem aumento de salário, se o governo congela o teu salário naquele ano. Você estava naquele momento, você está esperando vir o teu aumento, certo? Você está no limite ali, certo? Quer dizer, né? Olha, você está um ano sem correção monetária do salário, o governo vem e nada. Né? Tudo bem, quando a inflação é que nem hoje, 5%, 2%, 3%, em geral as pessoas aguentam, certo? Não tem problema, vão ficar bravas, vão reclamar, e eu reclamo da USP porque ele não aumenta o meu salário e tal, mas dá para aguentar. Agora, se a inflação fosse de 100%, certo? Quer dizer, de 200%, como era no caso, você não aguenta, né? Você só viver, certo? Então, você congelar no vale, certo? Quer dizer, é um problema grave para os trabalhadores. Né? Assim como provavelmente congelar no pico, né? Por exemplo, você congela no pico do salário, certo? E o dono da empresa, vamos dizer assim, ia aumentar os preços justamente porque aumentou os salários no dia seguinte que você congelou os salários no alto, né? Se você teve um delay ali, né? Aumentou o salário, você congelou, né? E no dia seguinte você os empresários não podem aumentar os seus preços e não podem repassar esse aumento de salário, esses caras também estão ferrados, tá certo? Então, essa questão é muito complicada. Né? Isso acontece por quê? Porque você não tem sincronia nos aumentos, né? Não é sincronizado, essas coisas não são todas bonitinhas, né? Não aumenta tudo todo dia. Né? Se o meu salário subisse com os preços, com os outros mecanismos, todos sobem juntos diariamente, né? Ou oralmente, cada hora, cada minuto, se tudo subisse junto, tudo bem, você paga, certo? Quer dizer, aí não tem problema desses eventos entre um e outro, né? Essa questão distributiva, ela não aparece. Mas vamos em frente aqui. Então, para resumir aqui a ideia dos inercialistas, certo? Quer dizer, eles veem a inflação como o processo inflacionário, ela
no Brasil e em outros lugares talvez tenha mudado um pouco. A inflação ela passa a possuir dois componentes. Um componente de choque, que era tradicional, e agora um componente de tendência, que eles chamam, que é a inércia. É o componente da inflação que se reproduz de um ano para o outro. O choque, né, é o choque tradicional, certo? Quer dizer, e a tendência é a novidade. Né? Então, se você olhar na inflação que a gente percorreu, eu tenho momentos de tendência, né, que são momentos onde não existem grandes choques, né, e a inflação está relativamente constante, né, relativamente. Né? E o que acontece é que os choques fazem essa inflação mudar os patamares dela. Né? Então, essa é uma inflação inercial. Choque e tendência, choque e tendência. Né? Quais são os choques? Certo? Olha a inflação hoje, né, nos dias mais atuais, depois do Plano Real. Vou pegar essa aqui, inflação. Isso aqui são os IGPs e os IPC, e os IPAs, preto e amarelo. Então, olha como tem choque. Né? Tem aqui pelo menos 5 choques. Né? Tem o primeiro, que é câmbio, o segundo, que é câmbio, o terceiro é commodity, o quarto é demanda, o quinto é demanda. Né? Mas olha o que acontece depois do choque. A inflação desce, ela volta. Pode não voltar a zero, talvez tenha um pouco de inércia ainda. Mas ela volta, ela desce. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Aqui só tem sobe. Sobe e fica, sobe e fica, sobe e fica. Né? Então, é por isso que a gente pode dizer que depois do Plano Real, que é esses gráficos aqui, a gente pode dizer que a gente venceu a inflação. Não, a inflação está aí. Ó. Né? O que a gente venceu foi a inércia. O que a gente derrubou, pelo menos em parte, foi a inércia. Né? Algumas pessoas dizem que aqui ainda tem um pouco de inércia. Aqui são os IPCs só. O mesmo período, aqui IPC, e esses amarelo e preto são os outros índices, são os IGPs e os IPAs. Então aqui talvez tenha um pouco de inércia, mas mesmo que tenha um pouco de inércia, mesmo aqui você vê choque e queda. Né? Você só não vê um dos choques aqui, que é o terceiro choque, que é um choque de commodity aqui, que no meio do Lula. Ele, na verdade, o Banco Central evitou que esse choque de commodities internacionais repassasse para os IPCs. Teve uma atuação do Banco Central. Então você também, choque, queda, choque, queda, choque, queda. Né? Talvez a queda pudesse ser maior, talvez, certo? Mas não é igual à inflação anterior. Então, para os inercialistas, o que eu tenho? Eu tenho choques, que pode ser de demanda, pode ser de custo, esse custo pode ser câmbio, esse custo pode ser petróleo, esse custo pode ser, sei lá, os marcianos, sei lá. Você tem choques, né, que provocam a aceleração da inflação. Né? E eu tenho a inércia, eu tenho a tendência, que é, grosso modo, explicado, no primeiro momento, pelos mecanismos de indexação. Né? Formais e informais que tem na economia. Né? Aí aparece, certo, quer dizer, um outro grupo de autores, certo, que na verdade buscam um pouco as teses que estavam na Unicamp e outras teses, e que vão acrescer a essa questão do mecanismo de indexação o que a gente chama de conflito distributivo. Então, o Bresser tem um livro, um texto famoso com Nakano, onde ele diz isso. Né? A palavra inércia, inclusive, não aparece explicitamente, mas ele diz: os agentes econômicos eles estão em constante disputa pela sua participação no bolo, na distribuição da renda. E ninguém quer perder essa fatia. Então ele recupera ali parte daquelas ideias do Rangel, etc., de que, em determinados momentos, para se proteger, os empresários tentam aumentar a sua fatia no bolo. E é isso que está começando a acontecer. Ou pode ser outra coisa, pode ser os trabalhadores fazendo uma greve tentando aumentar a sua participação no bolo com o aumento de salários. É isso que ele chama de fatores aceleradores. A inflação acelera porque, por algum motivo, algum grupo de interesse aí quer aumentar a sua fatia no bolo. Os produtores, porque estão com medo, segundo o Rangel, segundo o pessoal de Campinas, né? Os trabalhadores, porque fizeram uma greve, porque é um bando de comunista safado, né? Tanto faz. Né? O que existe é uma alteração dos preços relativos, uma busca de melhor participação da renda nesses setores. Isso é um choque também para o Bresser. Né? Isso acelera a inflação. E o fato dos outros agentes reagirem a esse choque,
tentando manter a sua participação na renda, é o que ele chama de fatores mantenedores. A defesa dos outros agentes, né, que pode ser via mecanismo de indexação, que pode ser via uma outra disputa qualquer, né, pode ser até a reação deles via markups, né. Eu tenho uma reação dos outros agentes tentando recuperar a sua fatia no bolo, né. Então, os patrões aumentaram os seus preços, gerou inflação, os trabalhadores foram lá, fizeram uma greve, trouxeram, aumentaram os seus salários, que gerou inflação de novo, né? Então, essa corrida, vamos dizer assim, de preços, salários, impostos, juros, etc., que faz a inflação ficar constante, né? Eles também ressaltam essa questão da assincronia dos ajustes, né? Um começa, né? Sempre tem um primeiro, um segundo, um terceiro, etc. Então, quando você para o negócio no meio do caminho, a distribuição de renda não é dada, certo? Ela está favorável a alguém aí, certo? Quer dizer, isso é um problema, né? Eu preciso coordenar a parada, senão alguém vai ganhar nessa história, né? Esse é um grande drama. Então, nessa ideia inercialista, né, você junta a ideia de distribuição de renda. Então, a natureza do choque pode ser um choque de demanda, um choque de custo, mas pode ser também esses choques causados pela essa alteração da posição distributiva de alguém. E a inflação inercial, ela vem desses mecanismos de indexação, e uma forma de indexação informal é esse conflito distributivo, né? Esse conflito distributivo que é essa corrida de preços e salários. Eles aumentaram os preços, então aumenta os salários. Ou ao contrário, eles aumentaram os salários, então vão aumentar o preço, aí aumenta o salário. Aumenta o preço, aumenta o salário. Então, essa corrida, você pode botar mais agentes aqui, né? Você não precisa botar só trabalhadores e empresários, você pode dividir os empresários, dividir os trabalhadores, enfim, fazer uma corrida um pouco mais complexa aí, né? Mas isso faz com que a inflação se arraste, certo? Quer dizer, ela se transforma de um ano para o outro. Ela se passa de um período para o outro. E por que eu chamei o conflito distributivo passivo? Porque, no fundo, no longo prazo é aquele prazo quando todos estaremos mortos, né, onde as paralelas se encontram, o longo prazo é um infinito, né, ninguém ganha, ninguém perde, porque um está correndo atrás do outro, né, o cachorro correndo atrás do rabo, né. Então, no longo prazo, em tese, essa corrida, esse conflito distributivo, ele é passivo, né, não tem um vitorioso, né, na visão, principalmente do Bresser, etc. Tem, obviamente, posições diferentes, mas agora, no curto prazo, em dado momento, a situação é distorcida. Se eu parar hoje, alguém aumentou seus preços ontem e alguém ia aumentar os seus preços amanhã. Então, nessa corrida, ela não é passiva quando eu termino ela em algum momento, né? Alguém passou aquela linha naquele momento na frente de outro, né? E isso talvez não seja bom do ponto de vista distributivo, isso talvez também não seja bom do ponto de vista da própria economia, certo? Isso pode levar a certas quebradeiras, a certos problemas. Então, ao longo do tempo, o perfil de distribuição talvez não mude muito com essa inflação inercial. Mas, num dado momento, ela está alterando. Por quê? De novo, porque eu tenho a sincronia, né? Se eu tivesse uma sincronia perfeita, né, eu não teria problema, né? Desse tipo. Então, essa é um pouco a ideia de inércia. Aí a pergunta é, bom, agora nós temos algumas ideias de por que a inflação não caiu. Beleza, tá ótimo. E o que a gente faz agora, né? Então vamos para o final da aula aqui e ver um pouco o que a gente faz, né? Então o que a gente viu que as teorias de inflação saíram da ideia de estruturalismo, monetarismo que tinha antes, gradualismo, tratamento de choque. Você tem agora, no fundo, duas grandes correntes. Agora eu renomeei o que é ortodoxia e heterodoxia, né? O heterodoxo é sempre o que é diferente em relação a um determinado período, né? Então, o que é diferente em relação ao período, muitas vezes muda porque muda o período. Então, os heterodoxos são hoje diferentes, né? Nos anos 80 são diferentes do que eram os heterodoxos nos anos 60. Então, o que são os ortodoxos? São os que eram tradicionais, né? Então, o que é? A inflação cresceu, eu preciso acabar com a inflação, né? Para acabar com a inflação, eu tenho lá os mecanismos monetários e fiscais, etc., né? Recessão, aperta a moeda, etc.
A tese ortodoxa ela tem uma mudança, que eu não me referi até agora, mas acho que é importante a gente se referir já. Tem uma questão de expectativa, né? A grande explicação deles para essa inflação não cair é, a grande não, as grandes, são duas, né? O choque deflacionista, né? A crise que teria que puxar a inflação para baixo foi pequena ou não abrangente o suficiente. Eu vou me explicar depois. E a segunda mudança que tem na visão, então, a primeira questão da visão deles é que eu preciso fazer hoje choques mais fortes. A segunda é que tem uma questão que talvez explique essa tendência, né? Eles não vão usar a palavra inércia, eles não gostam muito dela, eles não usam muito a palavra tendência, né? Mas essa resiliência, talvez, da inflação é a questão expectacional. É uma questão ligada à teoria das expectativas, que está crescendo aqui, né? Que já vem, já existe, mas eu tenho uma expectativa, né? Então, aí talvez com alguma semelhança a outros, mas o agente ele olha para o mercado e vê uma política monetária apertada, etc., mas, insuficiente. Dois, ele vê as condições fiscais do governo, né? Ele olha e fala, não vai resolver, né? Então, a expectativa dele de inflação é se manter elevada. Então, o choque ele precisa ser forte o suficiente para derrubar mais do que a inflação. Ele precisa derrubar a expectativa inflacionária, né? E por isso que ele tem que ser forte e abrangente. Ele tem que resolver os problemas que o mercado vê como principais. E é isso que está acontecendo nos anos 80 para os ortodoxos, né? O governo fez o seu papel, fez pela metade, né? Mas eu volto a isso depois. Os heterodoxos, eles vão dizer, falam, não, essa ideia dos ortodoxos pode até estar certa, mas ela é muito custosa. Custa muito isso. Eu não vou jogar o país no buraco, eu vou acabar com o Brasil. É melhor fazer diferente. Vamos atacar essa questão da tendência. Vamos destruir esse problema da tendência. É isso que caracteriza os heterodoxos. Vamos destruir os mecanismos de indexação. Vamos destruir esse conflito distributivo. Vamos atacar esses fatores mantenedores. É óbvio que gerar choque adverso é bom, certo? Mas o custo é muito alto. Então, os heterodoxos vêm com essas receitas não convencionais, porque ninguém tinha imaginado as tendências. Ninguém tinha imaginado também atacar as tendências. Por isso que eles são heterodoxos. Agora, eles diferem entre eles porque essa tendência é explicada talvez de formas diferentes, né? E tem os problemas que algumas pessoas veem, né, no funcionamento dessa tendência. Então, o receituário ortodoxo, quer dizer, é gerar choques desaceleracionistas para tentar quebrar a inércia inflacionária com choques fortes o suficiente para reverter as expectativas que eu tenho. As expectativas ficaram complicadas, né? No fundo, as expectativas são os principais mecanismos informais de transmissão de uma coisa que eles não falam, mas que é da tendência. Eu preciso reverter essas expectativas, né? O que eles vão dizer do pastor, né? Um ortodoxo vai olhar para o pastor e falar, olha, você está preocupado com a resiliência, mas veja o que você fez. Você não estancou, de fato, a emissão. A emissão continuou alta. Ele vai dizer, se eu estancasse a emissão, eu quebrava todo mundo. Então, você também usou ainda muito gradualismo, principalmente na parte fiscal. Quando a recessão é grande, você para, você é sujeito vamos dizer assim, como se diz, você é sujeito a críticas. Quando o pessoal te critica, você para, certo? Quer dizer, você foi embora, né? Então, o receituário ortodoxo é a mesma receita anterior, só que mais forte, porque eu preciso enfrentar uma questão que talvez não tivesse muito nos anos 60, certo? Que é a questão expectacional. E o receituário heterodoxo, como eu disse, é atacar diretamente a tendência, porque o custo da alternativa anterior é muito elevado. A recessão de 81 e 83 foi pequena, então qual é o tamanho da recessão que eu preciso para resolver o problema da inflação, né? E o receituário ortodoxo também tem um problema nesse momento, que está ligado à ditadura militar, etc., e o pessoal heterodoxo está ligado aos partidos que estão
aparecendo que contrários. A ditadura tem uma questão política aqui também, óbvio, certo? Né? Então, quando assume o presidente da República novo, certo, que vai ter que enfrentar essa questão inflacionária, que é o Tancredo, na verdade é o Sarney, né? O Tancredo vai morrer antes, certo? Mas o Tancredo, que faz o ministério dele, ele tem 3 possibilidades na mão. Tem 3 grupos de economistas, vou chamar assim. Os ortodoxos, né? Um pessoal que eu vou chamar aqui de pacto social, não sou eu, mas a literatura chama, e os desindexadores, vou chamar assim. Né? Então, para terminar, vamos falar desses 3 grupos. Né? Os ortodoxos é a visão ortodoxa clássica, como eu disse, acrescida da questão expectacional. O que eles vão dizer? O problema é sim a emissão e o déficit público. Esse é o problema da inflação. Né? E o que se fez até agora foi pouco. Você diminui a oferta de moeda, você tem que congelar a oferta de moeda. Zero a oferta nova de moeda. Só tem estoque, não tem fluxo mais. É zero fluxo novo. Você tem que cortar os gastos, você não cortou gasto, certo? Você tentou aumentar a receita, não conseguiu, certo? Você tem que aumentar a receita, tem que fazer uma reforma tributária, tem que criar um novo imposto, tem que criar uma CPMF aí, certo? Tem que fazer novos impostos. Então, o que o governo fez até então, o ajuste que ele fez com o FMI é parcial, ele só resolveu o problema externo. Ele não atacou o cerne do problema fiscal brasileiro. Né? Então, é preciso aprofundar o ajuste e reverter as expectativas. Esses são os ortodoxos. Em tese, o ministro da Fazenda, que o Tancredo tem, certo? Ele está nessa linha ortodoxa, mas na prática ele vai ser um gradualista, mais gradualista do que os anteriores. Certo? Então, esses são os ortodoxos. O pessoal que eu chamei de pacto social é o pessoal que vê a inflação como muito ligado ao conflito distributivo. É o pessoal da Unicamp, é o pessoal do Bresser, enfim. Então, para essas pessoas, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um acordo no Brasil. O Brasil precisa de um acordo político, certo? Quer dizer, então, a inflação é um problema político, no fundo, certo? E a democracia vai resolver esse troço. Né? A inflação são 15 empresários, com mais os sindicatos e com mais o governo, certo? Quer dizer, eu faço um pacto entre esses caras, faço esses empresários pararem de aumentar preço, né? Eu contenho as greves, certo? Seguro um pouco esse movimento, né? E arrumo a casa dentro do governo, né? E eu tenho um grande pacto. É essa a expectativa, por exemplo, do próprio governo Tancredo, que o Tancredo seria um pacto social, né? Tanto é que as medidas, esse pessoal é muito representado pelo ministro do Planejamento, que é o Sayad, que não é da Unicamp, mas é da FED São Paulo, né? Mas ele está muito ligado a essas pessoas. Né? E uma parte importante, por exemplo, da ação do Ministério do Planejamento e de outros ministérios durante o governo são as mesas de negociação. Né? Você faz uma série de mesas setoriais de negociação para tentar fazer o acerto entre esses grupos, né, e evitar essa corrida, certo? Como o pessoal da Unicamp mesmo disse, mas eu preciso, para fazer isso, eu preciso também diminuir o risco dessa economia. Eu preciso de ações para diminuir a incerteza. Eu preciso ampliar o horizonte de cálculo. O governo também precisa fazer a sua parte. Eu preciso terminar a renegociação da dívida externa. Eu preciso fazer o ajuste das contas públicas, talvez das contas patrimoniais públicas do governo. Eu preciso ajustar o Estado, né? Eu preciso ajustar a dívida externa, né? Para deixar mais clara a minha situação externa e fiscal. Né? Esse é o papel do governo, né? Que contribuiria diminuindo as incertezas. Daí, os empresários talvez diminuíssem seus markups, né? E isso diminuísse a corrida. Né? Então, essa é a visão, é quase que uma visão política. A inflação, no fundo, é um fenômeno político. É que se acerbou por razões políticas no final do governo militar. Né? E esse grupo está basicamente no Ministério do Planejamento, né? E no Ministério do Planejamento e em outros órgãos do governo tem um terceiro grupo, que são os desindexadores, que lá são os jovens da Unicamp. Eles olham para esse negócio do pacto social e falam, isso é uma coisa meio poliana, né? Vamos fazer um pacto, beleza, então vamos fazer um pacto. Isso para eles não atrapalha em nada, tudo bem, vamos fazer o pacto, não tem problema. Mas isso vai demorar, isso não vai. Tem coisa mais para fazer.
e eu preciso destruir os mecanismos formais também de indexação, junto com os informais. Eu preciso desindexar a economia. Eu preciso fazer um pacto, sim, mas aquelas pessoas que não quiserem aderir ao pacto vão ter que aderir na paulada, certo? Quer dizer, então eu preciso de um pacto, talvez, de adesão não voluntária, eu preciso impor certas regras. Da mesma maneira que eu impus correções monetárias, eu tenho que desimpô-las. Quer dizer, então eu preciso fazer alguma coisa onde eles não são contra o pacto, tanto é que esses dois grupos vão se juntar. Né? Eu não preciso destruir. O pacto é legal, é bacana, ele é super favorável. Principalmente se na mesa do pacto eu conseguir colocar essas questões de como terminar o mecanismo de indexação sem que isso tenha impactos sobre os diferentes grupos. Então, o pacto pode ser legal, tá certo? Não tenho nada contra. Mas tem uma série de outras coisas que não é só pacto, certo? Eu preciso, de fato, desindexar a economia. Né? Eu preciso tirar a economia, eu preciso tirar essa inflação dos contratos. Né? Então, vão surgir as teses desindexadoras. Eu vou ter duas grandes teses, né, entre os indexadores. A turma do Chico Lopes, que é o careca que está ali na foto de cima, que tem um livro que chama O Choque Heterodoxo. Ele tem vários textos, alguns acho que eu deixei para vocês na pasta. Né? E ele, no fundo, é que defende a ideia do congelamento. Junto com a ideia de tablita, que a gente vai ver na próxima aula, né, que é uma forma de tirar essa inflação de dentro dos contratos. Vai usar também a ideia de reversão à média, para os salários, para os aluguéis, na hora de fazer o congelamento. Né? É a forma clássica de tentar. Né? O congelamento é para ganhar tempo. Né? Criar uma moeda nova e ganhar tempo. Ganhar tempo para quê? Né? Para desindexar a economia. Para você rever toda a legislação e tirar a indexação, pelo menos a indexação que evoluiu demais, a indexação menor do que um ano, a indexação mensal, a indexação que está em setores que não precisa ter. Né? Então, você vai... a ideia de trocar a moeda é uma ideia importante, não só do ponto de vista de marketing, mas do ponto de vista legal. Eu posso criar uma nova moeda sem que ela tenha embutida nela, ou na legislação que cerca ela, esses mecanismos de indexação. E para ter tempo para fazer tirar esses mecanismos, eu preciso do congelamento. Né? E o congelamento ele tem problemas. Né? Aí eu vou ter a ideia de reversão à média, de tablitas, etc., que a gente vai ver. Ele é montado, vamos dizer assim, grosso modo, e vai ser aplicado esse choque heterodoxo no plano cruzado, e vai ter problemas. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma outra proposta, que foi conhecida como proposta Larida, que é do André Lara Rezende, que é o primeiro que está aí, e o Pércio Arida, que é o que está mais à tua direita, vamos dizer assim. Né? Eles escrevem uma série de textos, eles primeiro escrevem separados, aí eles estão em Washington, em um determinado momento, eles vão fazer uma apresentação, eles se juntam, não sei se uma semana, eles dizem que é um dia antes, mas eu acho que é mais tempo, e eles começam a ver que as teses deles convergiam. E eles escrevem um texto, então, que vai dar uma espécie de uma proposta de acabar com a inflação, né, que é a inflação zero, que está nesse livro, que está aí na tela. E eles apresentam essa proposta em Washington pela primeira vez. Né? E lá em Washington você tem um monte de economista chique lá, né? E eram de fato, eram os grandes economistas da época. Eles apresentaram, e um deles era um cara chamado Dornbusch. Dornbusch vamos dizer assim, é um papa. A gente usava os livros do Dornbusch no mundo, de macroeconomia, etc. E é um cara que conhecia bem o Brasil. E ele pegou a proposta do Pércio e do André e deu uma desdenhada um pouco. Falou, uma proposta legal, muito, muito instigante, mas é típica de economista nos seus escritórios. Né? Será que na prática ele funciona? E deu uma desdenhada, aí eu não conhecia muito bem esses jovens economistas, confundiu um pouco o nome, e aí virou proposta Larida, né, que é uma conjunção de Lara Rezende, Lara e Arida, né, Larida. Então ficou um pouco essa ideia de Larida, e ficou um pouco essa ideia de que é uma proposta meio mirabolante, meio sem sentido. Mas é a proposta que, com algumas modificações, está por trás do plano real. Né? A do Chico
é o cruzado e a Larida é, em parte, o Plano Real, principalmente a URV do Plano Real, né? Então, o que o Larida fala é que a ideia do congelamento de preços ela é muito difícil. É muito difícil controlar preços, né? É muito difícil fazer congelamento, certo? E tem todos os problemas decorrentes do congelamento, das assincronias. O que eu preciso fazer é o contrário, é sincronizar os ajustes. Por isso que a tese deles fica conhecida como a tese da superindexação, né? Quer dizer, o dia que eu tiver todos os preços correndo juntos, eu não tenho mais problema, eu simplesmente posso pegar o indexador desse preço e transformar ele numa moeda, que é a URV no Brasil. E ele dizia, as pessoas já fazem isso no Brasil, né? Quando você vai num boteco, você vai num restaurante, você pega o teu menu lá para ver os preços, não tem mais preço em cruzeiro, né? Não tem preço em cruzeiro. Tem lá uma bolinha, né? Quanto é que é a salada? Bolinha verde. Quanto que é o estrogonofe? Bolinha vermelha. Quanto que é o caviar? 4 bolinhas verdes. Ou sei lá o quê, né? Então tinha umas senhas ali. Né? Por que isso? Porque a moeda, na verdade, no Brasil, essa inflação grande, ela faz as pessoas perderem a unidade de conta. E elas inventam uma nova. Então, o que é essas bolinhas aí? Bolinha verde. Você ia na primeira página do teu menu, tava lá, bolinha verde, hoje, no dia tal, custava R$10. A bolinha vermelha custava R$20. Você ia no dia seguinte, nesse mesmo restaurante, quanto custa a salada? É a mesma bolinha verde. Só que quanto que é a bolinha verde na primeira página lá? Não é mais 10, é R$11, é R$12. Né? Então, você tem aqui esse restaurante, ele criou uma indexação. Então, você perceber, todos os preços do menu dele sobem de um dia para o outro. E todos mais ou menos juntos. Ele decreta isso pelas bolinhas, pelo valor das bolinhas. No fundo, o que o Pércio e o André estão falando, eles falam, vamos criar essas bolinhas, vamos dar para a população uma bolinha, vamos dar um indexador novo. Quando tudo tiver indexado, a gente transforma esse indexador na nova moeda. Isso é o RV, né? Isso é o plano real, né? Isso é que vai ser feito, né? E nesse momento a gente recupera, a gente não vai ter aqueles problemas de uns ganharem, uns perderem, né? Então, criar essa moeda totalmente indexada, que corre em paralelo à moeda em que é a inflação durante um período, né? Se eu conseguir controlar a inflação numa moeda e não ter inflação na outra moeda, na minha unidade de conta, eu resolvo meu problema, né? Então, essa é a tese do Pércio e do André, que começou com uma visão meio, né, maluca, mas no fundo é a que resolveu, né? É a que vai estar por trás do plano real lá na frente, né? O Chico, tá certo, vai usar o plano cruzado, vai ser muito em cima dele. E alguns problemas vão aparecer, né? O tal do pacto é que não vai aparecer, né? Esse é um dos problemas. Então, aqui foi só, assim, aqui de um resumo, vamos dizer assim, de quais eram os debates ali na época, o que estava se pensando em relação à economia brasileira, como que a gente deveria fazer em relação à inflação. Tem as correntes ortodoxas que se mantêm, né, mas que perdem muito apoio político, né, e querem essas opções desindexadoras em relação a apoio políticos e a práticas, né? E elas que vão estar por trás, no fundo, vamos dizer assim, dos planos de estabilização que vem a seguir, né? Como eu disse, ano sim, ano não, um plano de estabilização, né? E a inflação é que se instabiliza, certo? Essa aqui vai ser a inflação no período que a gente vê nas próximas aulas, né? Enfim, que a gente vai dar uma olhadinha aí nos próximos dias aí. Beleza? Então vamos aqui interromper aqui, que eu acho que já está na hora da gente parar aqui a aula. Já passei do tempo, desculpa de novo. Então é isso. Vocês têm alguma questão aí, alguma dúvida, alguma pergunta para fazer?